Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e a situação do clã Bolsonaro também começa a se complicar lá em Santa Catarina. A gente sabe que na eleição de 2024, Bolsonaro pegou ali o seu filho 04, o Jair Renan, e empurrou goela abaixo ali em Balneário Camboriú. Ele foi eleito vereador na cidade, que inclusive tem ali o metro quadrado mais bolsonarista do Brasil, talvez. Minha esposa até brinca, né? Chama Balneário Camboriú de Bolsonaro Camboriú. Mas calma que eu sei que tem gente de esquerda lá em Balneário Camboriú. Não fique chateado com essa fala. É só uma ironia. Mas o Bolsonaro conseguiu empurrar lá em 2024 Jair Renan para ser vereador. Ele foi eleito vereador em 2024. Foi o vereador mais votado, inclusive, das eleições em Balneário Camboriú. E agora está tentando fazer a mesma coisa com o filho Carlos Bolsonaro. O grande problema dessa história toda é que não só a população de Santa Catarina não está digerindo isto bem, como também os políticos de Santa Catarina têm reagido a essa situação. Aqui mesmo na revista Fórum, eu já fiz algumas análises onde a gente mostra que tanto a Federação de Indústrias lá de Santa Catarina já se manifestou dizendo que não quer o Carlos Bolsonaro como candidato por lá, porque Santa Catarina tem os seus próprios políticos e não precisa importar político nenhum. A gente já mostrou que está tendo uma rebelião de políticos, especificamente de prefeitos de Santa Catarina, mesmo sendo bolsonaristas, não apoiando a candidatura de Carlos Bolsonaro, ou pré-candidatura nesta altura, né, querendo que seja outro nome, tanto que o nome da deputada Carol Detoni passou a ter bastante força por conta disso. Saiu uma pesquisa no passado, inclusive, divulgada em alguns veículos da mídia lá de Santa Catarina, dizendo que 60% dos catarinenses são contra Carlos Bolsonaro se lançar candidato a senador da República pelo estado de Santa Catarina, e a própria deputada federal Carol Detoni deixou claro que o combinado é que ela seria um dos nomes a concorrer à cadeira de senador da República e que o combinado seria ela e o Esperidião Amin, que para ter inclusive ali o Esperidião Amin alguns acordos precisaram ser feitos e a Carol Detoni seria descartada. Porém, em entrevistas concedidas pela bolsonarista no final de 2025, ela deu a entender que ela não tirou a candidatura dela, a pré-candidatura neste momento ao Senado, que inclusive o combinado precisa ser cumprido e que ela vai mostrar que na hora H quem decide o caminho dela é ela e não ninguém. E aí tem tido agora nos últimos dias uma outra situação envolvendo mais um prefeito de Santa Catarina, dessa vez o prefeito Leonel Pavão, do PSD de Camboriú, não Balneário Camboriú, de Camboriú, dizendo que é contra a candidatura de Carlos Bolsonaro por Santa Catarina. E aqui tem um ponto interessante, porque em parte das críticas que os prefeitos que estão se rebelando contra Carlos Bolsonaro e a sua candidatura lá em Santa Catarina, mesmo sendo de direita bolsonarista, têm trazido, é que Santa Catarina não pode ser um puxadinho do clã Bolsonaro, onde ele simplesmente olha aqui, ó, deixa eu ver qual que é o pior candidato que eu vou ter aqui para lançar. É o Carlos? Carlos, você vai ser candidato lá para Santa Catarina. Qual que é o pior candidato que eu tenho para lançar aqui da minha família para a Câmara de Vereadores? O Jair Renan? Vai lá, Jair Renan, para Balneário Camboriú em Santa Catarina que você vai ser candidato e lá o povo, tudo que eu falar o povo engole, não importa se eu disser que eu vou fazer cocô na cabeça do catarinense, eles vão votar em você. E eu não tô sendo irônico nisso não, tá? Na cabeça do clã Bolsonaro, o que eles quiserem fazer com os catarinenses, eles fazem. Basta lembrar que Bolsonaro abandonou Santa Catarina durante o seu período de governo em situações envolvendo as chuvas fortes em Santa Catarina. Ele praticamente abandonou, ignorou, inclusive por diversas oportunidades, mal se manifestou, diferente do presidente Lula, que não só foi lá, acompanhou no momento que estava acontecendo algumas chuvas, lá no início do governo Lula 3, ainda em 2023. E aí o que aconteceu? O prefeito de Camboriú, o Leonel Pavão, disse que não é a favor da candidatura de Carlos Bolsonaro por Santa Catarina, porque do jeito que o clã Bolsonaro está tratando Santa Catarina, é como se Santa Catarina fosse um balcão de negócios. E Leonel Pavão. É assim que o Bolsonaro vê vocês mesmos. Um bando de gente que, para ele, só serve para dar voto e acabou. Porque é interessante que o clã Bolsonaro vive dizendo que o Bolsonaro é extremamente popular, que onde o Bolsonaro for candidato ele vai estourar, que ele tem muito voto aqui, que ele tem muito voto acolá. Porém, ele não lança os filhos candidatos em outros estados. Ele poderia ter lançado, por exemplo, o Carlos, sei lá, candidato no Piauí, que é o estado que tem mais votos para o PT no Brasil, já que eles disseram que o Lula não é popular e o Bolsonaro é popular em todos os lugares do Brasil. Poderia lançar o Carlos candidato a senador no Acre, no Amazonas, no Pará, no Maranhão, em Roraima, no Amapá,
Mas por que só querem lançar os filhos candidatos em Santa Catarina? Porque eles sabem que Santa Catarina é um núcleo forte do bolsonarismo e eles sabem que para poder vencer a eleição, eles só conseguem vencer a eleição em estados que eles têm uma garantia em tese do voto. O grande ponto é que, além de estar acontecendo, como eu disse, essa, entre aspas, rebelião de políticos bolsonaristas, porque muita gente está achando que esses políticos que estão se revoltando lá contra o Carlos Bolsonaro são de esquerda ou porque são de direita moderada. Não. A maioria esmagadora dos prefeitos que estão criticando a candidatura do Carlos Bolsonaro por lá são bolsonaristas. Eles deixam claro, somos bolsonaristas, mas não concordamos com a candidatura de Carlos Bolsonaro por cá, porque nós temos os nossos próprios políticos. Não precisamos importar político de fora para cá. Santa Catarina não pode ser um balcão de negócios. E é assim, Leonel Pavão, é que o Bolsonaro vê vocês, tá? Segundo Pavão, o PL está agindo como se nós, de Santa Catarina, fôssemos um balcão de negócios. Eu acho uma loucura o que o PL está fazendo em Santa Catarina, disse ele. Carlos, como a gente sabe, renunciou ao cargo de vereador, inclusive cargo que ele ocupava desde 2001, foi eleito em 2000 pela primeira vez, tomou posse em 2001 e de lá para cá não perdeu mais ali o cargo de vereador. O prefeito de Camboriú também, o Leonel Pavão, questiona, por exemplo, essa polarização criada pelo bolsonarismo, de certo modo ali, de dizer que eles defendem Deus, a pátria e a família, e o resto é contra Deus, contra a pátria e contra a família. E aí ele questiona, né? Quem não é família? Quem não é pátria? Todo mundo é igual, é uma ignorância desses extremos, uma ignorância enorme. E é verdade, né? Só que tem um ponto importante aqui, Leonel, que você não entendeu, ou pelo menos está fazendo de conta que não entende, é que a ideia de eles dizerem que eles são contra, que eles são a favor da família e que nós somos contra, é para vender a ideia de que a esquerda quer destruir a família, que a esquerda quer colocar em prática a ditadura, como é que eles falam? A ditadura LGBT, tornar toda criança de 3 anos gay, que é o que eles falam, né? Parece absurdo, mas é isso que muitos deles disseminam por aí. Que existe um plano maléfico da esquerda para implementar uma ditadura gaysista, como eles falam no Brasil. E não existe nada disso, meu amigo e minha amiga. A gente está vendo agora, nos últimos dias, inclusive, que bolsonarista, quando não está roubando, envolvendo ali, tendo o nome citado ali em esquemas de corrupção, está mentindo. Basta ver a quantidade de disseminação de informações falsas só nas últimas, sei lá, dos últimos 2, 3 dias ou nas últimas 2 semanas envolvendo os ataques falsos ali com posts falsos e vídeos editados contra o presidente Lula. Ou quando não está mentindo e roubando ao mesmo tempo, né? A gente já sabe que lá em Santa Catarina, Bolsonaro já empurrou o Jair Renan, a Michelle já empurrou a filha também, né? A Letícia Firmo e o namorado, trabalha em Santa Catarina para o gabinete do senador Seife, né? Jorge Seife, que é carioca, mas foi empurrada para Santa Catarina para ser candidato pelo bolsonarismo em 2022 e venceu. E se o Carlos Bolsonaro for candidato realmente vencer, vai ser o segundo candidato que não é de Santa Catarina, que vai representar Santa Catarina. Tá parecendo a Rosângela Moro, que é senadora, que é deputada federal por São Paulo, mas nunca teve de verdade domicílio eleitoral em São Paulo. Teve domicílio legal, mas domicílio real de ela morar em São Paulo nunca teve, tanto que voltou o seu domicílio eleitoral para o Paraná e mora em Curitiba, mesmo sendo deputada federal por São Paulo. Esta, meu amigo, é a realidade de muitas coisas que têm acontecido na política brasileira recentemente envolvendo a extrema-direita. Se você é de Santa Catarina, inclusive, e não concorda com esse movimento, se manifesta, meu amigo e minha amiga. Porque na cabeça do Bolsonaro, vocês são um bando de otários que basta ele falar: ó, vou botar um cachorro para ser candidato aí. O candidato vai ser AUAL 22123. Eles acham que você vai lá e vai apertar AUAL 22123. É assim que eles pensam sobre vocês de Santa Catarina, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum se você não for inscrito. Grande abraço, meu amigo e minha amiga, e até o nosso próximo encontro. Tchau!